pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna da Silva é filho do empresário Milton Guirado Teodoro da Silva e da Neide Joana Senna da Silva. Ele nasceu em 21 de março de 1960 na Maternidade de São Paulo. Era um hospital bem antigo aqui em São Paulo que ficava ali próximo da Avenida Paulista, da Frei Caneca. E ele morou, a vida dele inteira está localizada na zona norte de São Paulo, principalmente no Jardim São Paulo, no Tremembé e no Parque Novo Mundo, onde o pai dele tinha uma loja de material de construção. Ele foi incentivado desde cedo a gostar de corridas. O pai dele fez um pequeno carro que ele falava que era kart, mas na verdade era um carro para criança com um motor de cortador de gramas atrás. Ele gostava muito do anime Speed Race e aos 13 anos ele começou a disputar corridas de kart. De julho de 73 até 81 ele disputou vários campeonatos de kart. E isso é muito esquecido por muitas pessoas, porque ele passou a formação dele inteira no kart. Em 77 ele ganhou o Campeonato Sul-Americano de Kart, em 80 ele foi bicampeão, ele foi campeão paulista, e em 76 campeão mais uma vez. Foi vice-campeão mundial 2 vezes, em 79 e 80, e foi campeão brasileiro de kart de 78, 79 e 80. O icônico capacete que ele usava, na verdade, foi feito em 79 em um campeonato em Estoril, que toda a equipe brasileira teria que usar esse capacete, pintado pelo Cid Mosca, que é um artista. Ele gostou tanto desse capacete, que era para a equipe, amarelo e verde, que ele pediu para o Cid Mosca continuar fazendo esse logotipo para ele. Em 81, ele sai do kart pela primeira vez e vai para o campeonato inglês de Fórmula Ford. Campeão, com 12 vitórias em 20 corridas pela equipe Ralph Farmer. Ao final da temporada ele estava sem patrocínio. Para continuar o sucesso na temporada seguinte, ele voltou para o Brasil. Continuou trabalhando com o pai dele na loja no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, igual eu falei. No ano seguinte ele conseguiu o patrocínio e conseguiu voltar na Europa. Em 82 ele foi campeão europeu britânico de Fórmula Ford 2000, 22 vitórias em 27 corridas. E nessa época ele adota o nome Ayrton Senna, porque ele usava até então Ayrton da Silva, ou Ayrton Silva. No ano seguinte ele vai para a Fórmula 3 britânica, e nessa época ele começou a ficar conhecido no Brasil. Ele recebeu, e ele vai fazer os primeiros testes para a Fórmula 1. Ele faz um teste na Brabham, na McLaren, e na Williams e na Toleman. Só que as três grandes equipes, McLaren, Williams e Brabham, já tinha tanto os seus pilotos número 1 e 2 fechado, como o terceiro, como os pilotos de teste. Então ele fecha para a Toleman. Na Toleman ele estreia e no Grande Prêmio da África do Sul ele pontua pela primeira vez. Mas é claro que ele ficou conhecido nesse campeonato, que ele chamou a atenção de todo mundo, foi no Grande Prêmio de Mônaco, que ele terminou em segundo lugar debaixo de chuva. A Lotus resolveu fechar um contrato com ele. Nessa altura do campeonato, pela Toleman, ele estava disputando entre o quarto e o terceiro lugar, fazendo uma das melhores estreias de um piloto na Fórmula 1. Só que a Toleman, sabendo disso, despediu ele e não deixou ele terminar a temporada. Então ele ficou a metade da temporada quase, de 84, despedido. Na Lotus ele começou em 1985 e na corrida do Grande Prêmio de Portugal em Estoril, na chuva, ele saiu na pole position, outra coisa que marcou a carreira dele, porque ele foi um dos melhores até a morte dele, um pouco depois. Ele foi o piloto com mais pole position na história da Fórmula 1 e ganhou sua primeira corrida. Ele ganhou mais um prêmio nessa temporada, que é o Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, e terminou o campeonato em quarto lugar. No ano seguinte, na Lotus ainda, em 1986, ele ganhou mais algumas corridas, liderou o campeonato pela primeira vez na história, só que foi ultrapassado pelas duas Williams, que agora contavam com o Nigel Mansell e o Nelson Piquet, e pela McLaren do Alain Prost, que foi o campeão desse ano.
Curiosidade que essa é considerada por muitos a era de ouro da Fórmula 1, porque tinha 4 campeões que estavam relativamente no começo para o meio da carreira: Nelson Piquet, que seria tricampeão, Nigel Mansell, campeão, Alain Prost, tetracampeão, Ayrton Senna, tricampeão, e Nick Lauda, em final de carreira, tricampeão também. E essa época a Fórmula 1 estourou no mundo inteiro, chegando a simultaneamente ter quase 1 bilhão de espectadores pela TV aos domingos. Foi considerada a época de ouro da Fórmula 1. Terminou de novo em 3º lugar no Campeonato Mundial. O campeão foi o Nelson Piquet em 87 e ele fecha, enfim, com a McLaren. A McLaren ele começa em 88 com motor Honda, McLaren, e como companheiro o Alain Prost. A McLaren ela teve um erro nesse ano, que muitas equipes tentaram nunca mais repetir: ter 2 pilotos número 1. Isso, por mais que eles ganharam quase todas as corridas, foi um problema muito grande interno. Eles chegaram quase empatados, com o Ayrton Senna na frente no Grande Prêmio do Japão. O Ayrton Senna, na saída do Grande Prêmio do Japão, ele saiu na pole position, só que porém ele teve uma pane mecânica e caiu para 17º lugar. Entretanto, ele foi passando, conseguiu ultrapassar o Prost e foi campeão do mundo pela primeira vez. No ano seguinte, de novo, o clima estava horrível na McLaren. Eles se odiavam, Alain Prost e o Ayrton Senna. E chegaram de novo no Grande Prêmio do Japão para decidir o campeonato. O Prost ia perder a colocação e claramente fechou o Ayrton Senna, que bateram. O Ayrton Senna, o carro do Prost parou nessa chicane, o Ayrton Senna saiu, conseguiu ser empurrado pelos mecânicos, saiu da chicane, foi ao box, voltou para a corrida e venceu a prova. Só que o presidente da FIA e francês Jean-Marie Balestre, ele acatou a ordem e desclassificou o Senna, dando a vitória para Alessandro Nannini e, consequentemente, o título ao Alain Prost. Anos depois, em 1996, ele falou publicamente que ele intercedeu em favor do Alain Prost contra o Senna, e o título acabou ficando com o Alain Prost. No ano seguinte ocorreu o contrário, o 3º ano da luta entre os dois. Eles se odiavam e chegaram de novo ao Grande Prêmio do Japão. O Senna, aconteceu o contrário. O Prost foi tentar passar por dentro e o Senna fechou. Os dois bateram, acabou o campeonato e o Ayrton Senna foi o campeão. Isso arranhou muito, por mais que a gente, brasileiros, ficamos com um sentimento de revanche pelo que aconteceu no ano anterior. Isso arranhou muito a imagem do Senna fora, porque o mundo achou isso que ele foi um mau desportista, ficou muito arranhada. Mas, porém, no ano seguinte, em 1991, ele daria a volta por cima, com um carro inferior, ser campeão novamente. E todos os meios esportistas e entendidos na época já colocavam ele como um dos maiores de todos os tempos pelo tricampeonato. No ano seguinte, o Nigel Mansell foi campeão facilmente. Isso mostrava muito que as McLaren estavam muito atrás. E no ano posterior, o Prost voltou à Fórmula 1 em 93 e assinou com a Williams, que era o melhor carro. E nesse ano o Senna estava querendo ir para a Williams, ele queria assinar um contrato para não ganhar quase nada, mas para ter o melhor carro. Só que o Prost fez no contrato dele, ele deixou claro: se eu assinar, o Senna não pode vir. Brigaram de novo durante toda a temporada. O Prost tinha o melhor carro, foi campeão. Aconteceu, e no final da temporada aconteceu uma coisa curiosa: eles fizeram as pazes. Tanto profissionalmente como pessoalmente, eles voltaram a conversar, acharam que não tinha mais sentido aquela briga, já que o Prost estava se aposentando. Fizeram as pazes com um bom relacionamento, conversando muito no horário de folga, se visitando. O Senna, enfim, vai para a Williams. O Senna começa o ano de 1994, porque ele estava há muito tempo, se não trocasse o carro, não tivesse um carro competitivo, ele estava pensando em abandonar a Fórmula 1. E no final de 92 ele fez até um teste pela equipe do Emerson Fittipaldi, um dos seus ídolos, para tentar ir para a Fórmula Indy, porque ele não tinha uma perspectiva de ser campeão de novo na Fórmula 1, por causa que a McLaren estava muito abaixo das Williams. Ele então, em 94, enfim vai para
para a equipe Williams e começa o ano de 94. No Grande Prêmio do Brasil ele sai na pole position, só que ele erra na volta 55, roda e abandona a prova porque o carro fica preso na zebra. No Grande Prêmio do Pacífico, no Japão, em Aida, ele novamente, pole position, ele sai, só que batem atrás dele. Ele abandona de novo o carro. O Grande Prêmio de Imola, em San Marino, era o terceiro da temporada. Pole position novamente, no dia 1º de maio de 1994. Ele, depois de completar a sua terceira volta mais rápida, Tamborello, quando ele estava aproximadamente 300 por hora, estoura a barra de direção do carro. Ele consegue reduzir para 200 km por hora, segundo a e bate na curva Tamborello, que já era uma curva muito perigosa, reclamada pelos pilotos, que o Nelson Piquet e o Gerhard já tinham batido em anos anteriores, e ele bate a 200 por hora na curva Tamborello. Ele é socorrido, não se sabe se com vida, ao hospital de Bolonha, onde a equipe médica dá ele como morto. Coube ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Globo na época, dar a notícia ao mundo. E o Brasil, naquele 1º de maio, Dia do Trabalhador, num domingo, acordou em choque. Muito se estipula do que seria a vida do Ayrton Senna e o que aconteceria dali para frente. Ele mesmo sempre falava que queria ganhar 2 títulos pela Williams e depois assinar como diversão por um sonho com a Ferrari para guiar a Ferrari. E depois anunciaria sua despedida. O Brasil ficou em choque. Ele veio transportar o corpo para o Brasil, onde ele teve o velório de chefe de Estado, comparado somente à morte de presidentes como Getúlio Vargas, ao presidente Tancredo Neves, e foi enterrado no cemitério do Morumbi. Ficou a frase do Galvão Bueno sobre ele, que ele falava: o povo brasileiro, o Ayrton Senna era uma comoção nacional, porque ele trazia vitória num país que, infelizmente, o povo sofre muitas derrotas. O Ayrton Senna sempre se dizia católico, porque ele frequentou alguns cultos evangélicos da Igreja Renascer, fazendo doações, pelo que se sabe, para essa igreja, mas ele sempre se dizia católico. Nunca expôs muitas opiniões políticas dele, declarou apoio ao empresário Antônio Emílio de Moraes na candidatura ao governo do estado de São Paulo, em 86, mas nunca realmente explicitou o que ele realmente pensava. Ayrton Senna, ele se declarava torcedor do Corinthians. Ele foi casado com a Lilian de Vasconcelos Souza, casado. Ele foi noivo da Adriane Yasmin. Ele namorou muito tempo a Xuxa e as modelos Patrícia Machado, Vanusa Spindler e Marcela Prado. A Marcela Prado teve uma filha num tempo posterior ao relacionamento dele com ela. E ele dizia para amigos até que achava que possivelmente o bebê que ela esperava, que seria uma menina chamada Vitória, poderia ser dele realmente. Foi feito um exame de paternidade de DNA que saiu quase 6 anos depois da morte dele e que deu negativo. Tem um ótimo filme dele na Netflix chamado Senna, lógico, né? A Lenda, que está na Netflix. Bom lembrar, né, que no momento da morte dele ele morava com a modelo Adriane Galisteu. Foi perguntado também quem que era o grande ídolo dele. Ele sempre citava 3 grandes ídolos. Gilles Villeneuve, que nunca foi campeão da Fórmula 1, morreu num acidente guiando uma Ferrari, anos antes aí do Senna começar a sua carreira, poucos anos antes, na verdade. O Juan Manuel Fangio, que era pentacampeão mundial argentino, e o Emerson Fittipaldi. Eram os 3 que ele citou, pelo menos em quase todas as referências biográficas que eu procurei. Mais uma vez aí, assina o nosso canal, dê seu joinha, compartilhe, para a gente poder estar sempre fazendo vídeos para vocês aí.